Como ler a Bíblia para ser liberto do pecado? Se você pesquisou um vídeo como este, eu fico feliz por você, que geralmente as pessoas preferem saber como ler a Bíblia por outros motivos, como para enriquecer ou para se casar ou algo do tipo. As mesmas continuam presas em seus vícios e pecados, por falta de um real interesse na mudança. Mas, já que você está aqui, você deve ser um trigo no meio desse joio. Nesse vídeo, você vai entender tudo o que precisa saber para ler a Bíblia para ser liberto de qualquer pecado ou vício. Isso é extremamente importante, porque é muito comum as pessoas lerem muito a Bíblia e ainda assim continuarem presas em seus pecados. É comum, mas não era para ser assim. Cristo nos prometeu liberdade dos nossos pecados, conforme está escrito em Mateus 1, verso 21. Portanto, é importante que você foque apenas aqui para absorver o máximo de tudo que vai aprender neste vídeo, para que não aconteça de você ser mais um que, ao estudar a Bíblia, continuar pecando dia após dia. Vamos ver então como ler a Bíblia para ser liberto de qualquer vício ou pecado. João 8, 31 e 32. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pela ordem que os versos se apresentam, antes de viver a liberdade que Cristo promete, precisamos ser discípulos dele de fato. E quem são os discípulos de Cristo? Nesse texto, Jesus esclarece quem é e quem não é seu discípulo. Discípulo é aquele que de fato aprende com seu Senhor. É aquele que escuta seus ensinamentos e coloca tudo em prática. Discípulo é aquele que imita as atitudes de Cristo. Cristo os amou, e por esta razão eles também deveriam amar uns aos outros, como ele disse em João 13, verso 35. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Discípulo também é a pessoa que guarda os ensinamentos de Jesus, como ele disse em João 14, verso 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Resumindo, discípulo é aquele que imita a Cristo e guarda seus mandamentos. Portanto, se você quiser saber como ler a Bíblia para ser liberto, é disso que você vai precisar: imitação e obediência. Agora, antes que feche esse vídeo, você precisa saber do maior problema dos cristãos. E qual que é o problema? É que os cristãos levam muito tempo até que caia a ficha e finalmente entenda isso. Por mais que você diga, isso eu já sei, você provavelmente sairá daqui como se não soubesse, se fechar o vídeo e não continuar assistindo. Para guardar os mandamentos de fato imitarmos a Cristo, precisamos antes estar sob total influência dele. E é isso que ninguém entende. Os discípulos caminhavam com Cristo a todo momento. Precisamos da mesma forma ser influenciados pela palavra a todo momento. Foi assim que Moisés ensinou aos pais a discipularem seus filhos no que se refere aos mandamentos de Deus, em Deuteronômio 6, versos 6 e 7. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Para que os filhos realmente aprendessem a lei de Deus, eles precisavam estar sob total influência da palavra. Da mesma forma hoje, se quisermos saber como ler a Bíblia para ser liberto do pecado, você vai precisar: primeiro, gastar muito tempo com a Bíblia; segundo, focar na Bíblia para entendê-la melhor; e memorizar versículos da palavra para ficar firme na fé diante de qualquer tentação. Desta forma, você será totalmente e frequentemente influenciado pela Bíblia, e através disso é que Deus vai te libertar dos seus pecados. Nós pecamos muito contra Deus porque não somos influenciados pela palavra o suficiente. Se quiser mudar esse cenário, você precisa permitir que a palavra dele vá ao seu encontro dia e noite, o máximo que puder. Vamos analisar então cada um desses tópicos que eu citei com mais detalhes para que você finalmente seja liberto de qualquer vício ou pecado. Como ler muito a Bíblia para ser liberto do pecado? A primeira coisa que você precisa saber para entender como ler muito a Bíblia é saber o motivo de se fazer isso, porque do contrário você nunca faria isso. Malcolm Gladwell, um jornalista britânico e escritor, ensina em seu livro chamado Fora de Série que para se tornar um expert em qualquer assunto em nível internacional você precisa de 10.000 horas de estudo e prática. Pessoas como Mozart, Bill Gates e Will Smith atingiram a maestria seguindo essa regrinha das 10.000 horas. O evangelista George Mueller, até o dia da sua morte, leu a Bíblia 200 vezes. Levando em conta que levamos 80 horas para ler a Bíblia inteira, Mueller gastou 16.000 horas com a Bíblia. Se algum de nós quiséssemos atingir a marca de 10.000 horas, teríamos que estudá-la 125 vezes. Mas calma, eu não estou recomendando que você leia a Bíblia tanto assim
Até porque nem eu fiz isso e acho que ninguém da nossa geração já fez isso. Até porque você não precisa necessariamente gastar tempo com a Bíblia lendo e estudando ela. Quando você escuta um sermão ou um louvor que ensina a Bíblia, isso também conta. Quando você está perto de irmãos piedosos que ensinam a palavra, esse tempo também conta. A única coisa que eu quero é que essa ficha caia para você. Tudo nessa vida exige tempo e dedicação para que seja bem sucedido. Por que você pensa que com a Bíblia será diferente? Porque quando o assunto é dinheiro, nós gastamos horas e horas em uma faculdade de 4 a 5 anos, mas quando o assunto é vencer nossos pecados, nós achamos que gastar apenas alguns minutos de vez em quando resolverá a nossa vida. Paulo foi um grande vitorioso sobre seus pecados. Apesar de solteiro, não teve uma vida imoral. Apesar de ter sido um fariseu e se tornado um apóstolo, não amou o dinheiro. O segredo era um estudioso das Escrituras, ao ponto que chamava de louco, como nos mostra Atos 26, verso 24. Disse Festo, em alta voz: Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Prefira ser chamado de louco e vencer seus pecados como Paulo, do que ser uma pessoa comum que não entende a palavra e está cheia de imundícia. Gaste muito tempo estudando a palavra. Isso te dará vantagem sobre qualquer pecado. Eu leio a Bíblia 5 capítulos por dia, ininterruptamente, e ainda acho pouco. Falo isso para motivar você. Isso é possível ainda hoje, mesmo com tantas ocupações que temos. Só não se esqueça que quando eu falo de estudar, eu falo de teoria e prática. Não vai adiantar ler um monte de coisa que você não se preocupa em cumprir. Talvez seu problema é que você vai dizer que não tem tanto tempo assim. Não tem tanto tempo para ler a Bíblia. E essa é a segunda coisa que eu quero ensinar. Não é que você não tem tempo. Essa só não é a sua prioridade. Para dizer sim e ler mais a Bíblia, terá que dizer não para alguma outra coisa. Para que gastar tanto tempo com séries e filmes? Para que gastar tempo com aquela amizade que tem mais te aproximado do pecado do que te afastado dele? Para que escutar tanta música no transporte público? O jogo virou para mim quando parei de associar um ônibus com ouvir música e comecei a associá-la com leitura. Eu lembro que eu até ficava enjoado no ônibus no início. Foi de insistir demais nisso que eu me acostumei aos poucos e parei de ficar enjoado. Eu recomendo você começar assim. Se ainda não lê a Bíblia, não comece lendo vários capítulos. Comece com um só e vá aumentando. Chame um amigo para ler junto e conversar sobre o que leu. Se ninguém quiser, chame um pai, mãe ou cônjuge. Não aumente o número de capítulos se for para ler de qualquer jeito. Precisa procurar entender o que está lendo para poder colocar em prática. Amigos que estudem muito e falem muito sobre a palavra de Deus. Se não tiver amigos assim, ore a Deus em prol disso. Fazendo isso, se cumprirá em sua vida a oração de Cristo quando ele disse: Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. Foi assim que eu consegui ler a Bíblia 16 vezes de Gênesis a Apocalipse até então. E é assim que a cada dia Deus tem me afastado cada vez mais de todos os meus pecados. Como focar na Bíblia para ser liberto do pecado? Agora vamos falar um pouco sobre foco. Foco é algo que tem sido difícil para a nossa geração, porque estamos sempre rodeados de diversas possibilidades de coisas super estimulantes para fazer além daquilo que julgamos ser o mais importante. Jovens acessam o Instagram durante o culto. Motoristas checam o celular durante o trânsito e provocam acidentes. Quando estamos escutando um sermão ou palestra, ainda que nossos olhos estejam voltados para o pregador, tendemos a viajar em nossas mentes e perdemos todo o conteúdo que nos foi ensinado. Tudo isso tem ocorrido devido à nossa falta de foco. Você mesmo pode estar com essa janela aberta no navegador e muitas outras janelas mudando entre elas de vez em quando. Isso é ruim, é um problema grave que precisamos corrigir. Como focar na Bíblia em um tempo como este? Primeiro, entenda que isso te torna improdutivo. Não há problema em fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, desde que uma dessas coisas não exija muito do seu cérebro. Eu, por exemplo, muitas vezes lavo louça vendo uma palestra no YouTube, no celular. Lavar a louça não exige nada do meu esforço mental. Agora é problemático achar que pode conversar com alguém enquanto se lê a Bíblia. Nosso cérebro se cansa quando ficamos trocando de atividades que exigem concentração. Por essa razão, é necessário que primeiro você entenda o quão improdutivo é querer fazer de tudo um pouco. Segundo, elimine sua habilidade de fazer outra coisa. A verdadeira razão para não conseguirmos focar na palavra de Deus é que podemos fazer muitas outras coisas. Se quiser realmente focar na Bíblia 100%, elimine qualquer chance de fazer outra coisa. Faça coisas, por exemplo, guarde o celular em uma gaveta para não ficar conferindo ele. Se certifique de que está alimentado e de que não precisa ir ao banheiro.
Elimine do ambiente qualquer coisa ou objeto que puxe sua atenção. Se tiver um pensamento de algo que não pode esquecer, anote de uma vez. Isso te livra de precisão de ficar lembrando algo. Quando se elimina a chance de fazer outra coisa, seu foco na palavra vai aumentar instantaneamente. Terceiro, elimine a possibilidade de interrupções externas. Às vezes você até consegue estudar a Bíblia bem focado, mas o número de interrupções externas é tão grande que não adianta nada. Cada vez que você é interrompido nos seus estudos, você perde a chance de se aprofundar um pouco mais na palavra. Por isso, antes de começar seu estudo da palavra, faça coisas como: avise as pessoas da sua casa que você vai estudar a Bíblia. Coloque o celular no modo avião. Se estuda a palavra no aplicativo do celular, desligue a internet para não haver notificações que te interrompam. Coloque um fone com algum barulho neutro, como sons de chuva que você encontra no YouTube, apenas se algum barulho estiver tirando seu foco. Procure um ambiente melhor, se o local te distrai de alguma forma. É claro que mesmo que faça tudo isso, às vezes ainda terá interrupções. A ideia é apenas diminuir ao máximo as interrupções para que você consiga focar na Bíblia e entendê-la ao máximo também. Inclusive, se você tiver dificuldade de interpretar a Bíblia, eu vou deixar abaixo um link de um curso online que tem ajudado vários cristãos na internet a estudar a Bíblia e interpretá-la de Gênesis a Apocalipse. Vai estar no primeiro link da descrição. Como decorar diversos versículos para ser liberto do pecado. Salmo 119, verso 97. Como eu amo tua lei, medito nela o dia inteiro. O salmista mostra o seu amor pela lei de Deus através da sua meditação, que ocorre o dia todo. A melhor forma de meditar na palavra de Deus, sem ter que sempre abrir a Bíblia para ler, é decorando vários versículos. Além disso, nós sabemos que quando o diabo tentou a Cristo no deserto, Jesus combate as tentações por meio de versículos que ele já tinha decorado em Mateus 4. Eu tenho um vídeo onde eu explico melhor essa história com vários detalhes. Eu vou deixar o link na descrição. Quando a batalha é na mente, a melhor forma de vencer é mantendo-a fortificada. Uma fortaleza de versículos resistirá qualquer engano satânico, mas a ignorância o fará tentar resistir uma guerra em um castelo de palha. Como um atirador de elite, nosso inimigo mira nossa mente, pois ao atingi-la, todo o corpo será abatido. Como pode você se manter assim tão vulnerável? Por essa razão, eu vou te passar tudo o que tem me ajudado com essa tarefa. Veja como decorar diversos versículos da Bíblia. 1. Escolha um texto que tenha a ver com você. Veja o seguinte verso. Números 6, verso 14. Ali apresentará a sua oferta ao Senhor, um cordeiro de 1 ano e sem defeito como holocausto, uma cordeira de 1 ano e sem defeito como oferta pelo pecado, um carneiro sem defeito como oferta de comunhão. Será que um versículo como este é uma boa ideia para se decorar? Provavelmente não. Esse verso não tem muito a ver com você. É algo muito referente à antiga aliança e você nem sequer ao menos tem um cordeiro ou um carneiro de estimação para fazer alguma associação. Não desperta nenhuma emoção em você. Agora veja o verso seguinte. Hebreus 12, verso 14. Esforce-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Este verso já envolve muito a cada um de nós. Todos nós conhecemos alguém que é difícil relacionar pacificamente. Além disso, o verso lembra que se você não for santo, você não vai para o céu. E se está vendo esse vídeo, você provavelmente tem algum problema com algum pecado. Textos assim geram mais emoções, e tudo que gera emoção é mais fácil de se lembrar. Qualquer um de nós lembra do primeiro beijo ou da primeira briga de escola que se envolveu, ou algo do tipo. Procure versículos que despertam alguma emoção em você, pois está falando coisas que você vive. Procure os que te levam ao temor a Deus. 2. Utilize o Google Tradutor. Sabia que o Google Tradutor pode ser seu maior aliado para decorar versículos? Essa é uma das melhores dicas que eu posso te passar. A maioria das pessoas pensa que para memorizar alguma coisa, precisa ficar ali paradas com o texto na sua frente, lendo e relendo umas 500 vezes, até que ele não saia da sua cabeça. Mas não precisa ser assim, até porque a verdade é que ninguém tem esse tempo todo, nem eu tenho. Então o que foi que eu fiz? Eu pegava os versículos que queria decorar, os digitava no Google Tradutor, na seção em português mesmo, e colocava eles repetindo ali. Então eu deixava sempre essa guia aberta para não perder o texto digitado. Aí que a mágica acontece. Enquanto eu trocava de roupa, deixava lá a mulher do Google falando o versículo em voz alta repetidas vezes. Para isso basta apenas clicar no botão de ouvir que tem esse megafone.
Enquanto ela ia falando, eu ia ouvindo e recitando conforme eu via, ao mesmo tempo que eu me trocava. Faço isso ainda hoje em vários momentos do meu dia, tais como quando escovo meus dentes, preparo o café da manhã, estou arrumando alguma coisa em casa, penduro roupas no varal, faço exercício físico, preparo a mochila e as roupas para o dia seguinte, e até mesmo quando estou já deitado para dormir. Desta forma, eu estou conseguindo decorar cerca de um capítulo por mês. Estou até pensando em memorizar toda a primeira carta de João. Mesmo que a voz do Google seja robótica, ela tem me ajudado muito e acredito que vai te ajudar também se você realmente quiser decorar vários versículos da Bíblia. E 3. Tenha foco. Na lição anterior, você entendeu a importância do foco e agora precisa colocá-lo em prática. Memorizar versículos é complicado se não tiver foco. Tentei uma vez memorizar Hebreus 11 inteiro e não consegui, porque eu passava muito rapidamente de um verso para o outro. Conforme o tempo vai passando, vamos criando algumas lacunas de esquecimento em nossa memória, e fica tudo bem bagunçado. Claro que se você está em um nível mais avançado, você vai querer dar uma variada e não memorizar apenas mais uns 3 versículos de uma vez. Tome cuidado, porque às vezes você acredita que já memorizou um versículo, mas quando tenta lembrar de cabeça, você se esforça muito para conseguir. Se você está se esforçando, então ele ainda não está bem fixo na sua mente. Considere memorizado apenas se você se esforçar pouco, ou nada para lembrar. Somente após isso, você vai alterando e indo para outros versículos. Pode acontecer também de uma pequena parte do versículo não estar bem fixo na sua mente. Nesse caso, procure se expor mais apenas a esta parte, quando estiver lendo, e repita ela várias vezes. No Google Tradutor, repita ela mais vezes. Assim você fixa bem o trecho que está esquecendo na mente. Depois que comecei com este hábito de decorar versículos, eu tenho pecado bem menos porque estou lutando contra a tentação da mesma forma que Cristo lutou. Estou imitando ele, faça isso você também. E para colaborar mais com a memorização bíblica, eu vou deixar no segundo link da descrição um outro curso online que ensina especificamente a memorização bíblica. Se você tiver interesse, clica no segundo link da descrição. Resumo final. Somos libertos quando a verdade da palavra de Deus vai ao nosso encontro e encontra lugar em nós. O pecado te cega. Na Bíblia existe a chave para sua liberdade. Você precisa caçar, até encontrar, até finalmente conhecer a verdade que vai te libertar. Quanto mais ficarmos expostos à palavra, mais a nossa liberdade estará próxima. Se quiser mesmo saber como ler a Bíblia para ser liberto do pecado, você vai precisar ler a Bíblia ao máximo que puder, porque isso vai provar o tamanho do seu interesse na mudança e aumentar a influência da palavra sobre você. Vai precisar também focar na Bíblia, porque não vai adiantar ler a Bíblia dividindo sua mente com outra coisa. É extremamente importante o conteúdo que você vai absorver dela. E vai precisar decorar versículos da Bíblia. Desta forma, você será cheio de fé e não cairá nas ciladas do inimigo, pois a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, conforme está escrito em Romanos 10, verso 17. Assim como recomendei você ler a Bíblia várias vezes, eu recomendo que, caso não tenha entendido bem este vídeo, assista novamente, ou deixe alguma dúvida nos comentários que eu farei o possível para responder. Bom, eu espero que tenha gostado desse vídeo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Um forte abraço e até mais.